Boa noite a todas e a todos, a quem está em casa, nas outras regionais, assistindo o trabalho. Esse momento que a gente vai discutir um pouquinho, debater a criminalização dos direitos humanos na mídia. Quero de novo parabenizar o CRP pelo novo site, de fato era uma demanda antiga e o resultado superou nossas expectativas. Muito bom, assim, não só pelas cores e tudo, mas pelo cuidado mesmo de expressar uma pluralidade, que eu acho que inclusive retrata com muita fidedignidade o que tem sido Psicologia em Foco, né? Esse espaço diverso, plural, e que a gente tem trazido temas tão importantes, né? E a gente sempre quer muita gente, casa cheia, mas a gente entende também que muitas são as lutas, as pessoas, às vezes a gente fala, as pessoas estão desmobilizadas e tudo mais. Eu tenho entendido que as pessoas estão mobilizadas em muitas frentes, né? Que tem exigido da gente muita resistência. Então, para compor essa mesa, em especial, vou chamar aqui a Florence Pozanansky, é um nome diferente, Ponansky, cientista político e mídia-ativista, membro da ONG francesa Internet Sem Fronteiras, desenvolve projetos de educomunicação nas escolas e formações de jovens comunicadores, além de atuar em prol da defesa dos direitos na rede e para uma governança na internet em prol do interesse público. Acompanha a coordenação do Comitê Mineiro, do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação desde 2015 e atua em defesa do fortalecimento da mídia pública e da rede de comunicadores alternativos e comunitários. E também o Bruno Vieira, jornalista, formado em comunicação social pela UFMG, mestrando em psicologia, da área da psicologia social, com trajetória em coletivos e instituições que executam projetos de gestão cultural, comunicação, educomunicação, direitos humanos e políticas públicas. É integrante do Conexões Saber e Conexões de Saberes, a UFMG, e do coletivo Pretas em Movimento, né, que eu tenho a satisfação de estar com o Bruno aí no Conexões e no coletivo das Pretas. E para passar a bola, assim, com uma discussão que eu sei que vai ser muito importante, eu acho que vale resgatar mesmo, né, essa questão de que essa mesa ela se desenha, se compõe a partir de uma provocação dos 16 dias de ativismo pelos direitos humanos. Nós temos aqui uma comissão, que inclusive eu componho, que é a Comissão de Direitos Humanos do CRP, e a gente ficou pensando como que a gente poderia contemplar e o que a psicologia poderia contribuir aí nesses debates. E aí a gente pensou nessa mesa muito a partir da questão também de como que a temática de direitos humanos ela é apresentada na mídia de maneira, às vezes, muito desinformativa, se eu posso dizer assim. Eu posso falar que é tendenciosa e tudo mais, mas de uma maneira muito desinformativa. E aí a gente cria uma panaceia de coisas, ora a gente... E aí eu estou falando mídia, mas também estou falando das redes sociais. Ora a gente faz discursos abrangentes de que somos uma categoria universal de humanos, né? Então que a gente não tem cor, a gente não tem sexo, a gente não tem... quando somos humanos. Como se isso fosse panaceia para tudo e tivesse uma igualdade grande entre nós. Outra hora a gente ouve falas muito pejorativas do tipo... Fulano defende direitos humanos, como se aquilo ali fosse a pior característica que alguém poderia ter. Ser defensor de direitos humanos, quase como sinônimo de que a pessoa é defensora de bandido, né? E aí, numa compreensão muito restrita do que são os direitos humanos e do que é a defesa e da garantia de direitos, frente, inclusive, a situações de criminalização de algumas pessoas, em que a gente defende que seja cumprido o que está previsto na lei, mas que a gente rechaça qualquer abuso de autoridade, violação de direitos. E uma outra coisa que eu também quero só pontuar para a gente passar e abrir a palavra, é a questão de que muitas vezes a gente coloca como se a defesa de direitos humanos fosse algo do campo da esquerda. Então, que isso é uma coisa muito falaciosa também. E falaciosa por duas questões. Primeiro, porque não é. E também, por outro lado, porque cria um falso antagonismo de que em governos, em regimes, né, inclusive que tem uma, digamos, uma orientação de esquerda,
que não há violação de direitos humanos, e que também é falacioso, porque há. Então, acho que a gente tem que pensar, muitas vezes, o que a gente está discutindo mesmo quando a gente fala direitos humanos, quais são as desigualdades que implicam nisso daí e todas as outras coisas, como também um problema que eu gostaria que o Bruno abordasse, a Florence também pensando aí na questão da trajetória do Bruno, no Instituto de Direitos... Foi? No Instituto de Direitos Humanos, pensando também como é... Como que fica a questão também dos defensores de direitos humanos. Ontem, meio que por acaso, eu estava ouvindo uma matéria dizendo que o Brasil, pelo relatório recente, né, da Anistia Internacional, que o Brasil é o país em que tem mais mortes de defensores de direitos humanos. É o país mais perigoso do mundo para você ser um defensor de direitos humanos. E aí, assim, eu gostaria de trazer um pouco essas problematizações mesmo, do que o que a gente fala quando a gente está dizendo de direitos humanos, qual é a escolha que a mídia tradicional tem para veicular notícias ou tentar cristalizar uma lógica de quem é de direitos humanos ou não, ou defensor e tudo mais, e quais são as alternativas, Florence, para que a gente possa criar outras narrativas e fazer uma outra defesa de que essa nossa luta em prol dos direitos humanos, ela é uma luta por garantias fundamentais para todos. Então eu queria vou passar primeiro para a Florence, por uma questão de gênero. Nessas horas? Em várias horas, inclusive, que essa é uma das nossas pautas, né? Mas logicamente os dois vão dar excelentes contribuições, mas inclusive, né, por ser uma convidada mais externa um pouquinho do que o Bruno aqui. Então, eu quero te passar a palavra e agradecer pela presença e já pelas contribuições que eu sei que virão. Obrigada. Bom, na verdade a gente combinou com o Bruno, então já sabemos mais ou menos como vamos dividir a fala. Te agradecer, Daniele, pela preocupação de gênero. E eu vou dizer uma coisa, essa mesa ela é exemplar, não só porque tem mais mulheres, mas porque tem mais negros. E isso é uma raridade, a gente sabe disso. Quantas vezes a gente fica numa mesa e fica contemplados porque tem uma maioridade de mulheres brancas e não tem nenhum negro, nem homem. Então esse é o nosso desafio também. Então parabéns para esse ganho aí pra gente. Primeiro fazer um pouquinho de propaganda, mas uma dupla propaganda na verdade. Estão aqui 3 banners de uma campanha que eu vou falar também na minha exposição, que chama Calar Jamais, que é uma campanha que o FNDC desenvolve há 1 ano, e é uma dupla propaganda porque quem ajudou a realizar esses banners é o próprio CRP. Então, uma maneira de prestar conta e de mostrar que estamos usando devidamente essa contribuição que o CRP fez para o FNDC. E aí, eu preparei uma exposição, quanto tempo que é mesmo? 20 minutos? Querendo levantar vários pontos. Primeiro, eu sei que o Bruno vai trazer uma análise mais detalhada sobre alguns casos específicos de violação, então achei que era importante discutir mais o papel da mídia, entender por que a mídia atua dessa forma, né? E quais são os recursos para a gente se livrar daquele espaço, que é o papel do FNDC, né? Discutir justamente a democratização da mídia como um todo e trazer também o exemplo de um caso específico, que é a violação a um dos direitos humanos, que é a liberdade de expressão. E explicar um pouco como é que isso se realiza na mídia, na vida e nas redes, que é uma forma de mídia também. Bom, primeiro, talvez uma pergunta também. Eu fiquei intrigada com esse tema, criminalização dos direitos humanos. Porque eu não sou jurista, mas
entendia que se criminaliza pessoas ou movimentos, não necessariamente conceitos, mas pode passar a ter direitos violados ou direitos deslegitimados por causa do crescimento de formas de criminalização aos ativistas, né? E às vezes a própria violação de direitos humanos já está de bom tamanho para a gente se assustar, mesmo que não tenha criminalização, né? Então, não tentei me atenar muito ao termo criminalização como isso, entendendo que é as violações como um todo, e de fato pode ser interessante se pensar, mais que a gente for criminalizar, o mais que a gente vai banalizar, e o mais que os direitos humanos vão ser enfraquecidos. Porque os direitos humanos é uma conquista do século passado, que consideramos como alguma coisa agora secularizada, né? Mas que está em disputa também, pode sumir. E o papel da mídia, nesse contexto, ele é, infelizmente, central. Bom, primeiro fazer uma introdução assim geral, dizendo que, de maneira assim, tirando a questão dos direitos humanos ou não, a mídia é um espaço fundamental para a formação da opinião das pessoas, para a criação da subjetividade, para a construção das identidades de cada um, individuais, também coletivas, para a construção, né, do que está o certo, o que é errado. O próprio ato de noticiar já é uma escolha, a partir do momento que você vai escolher o que vai sair no ar, o que as pessoas vão saber, o que essas pessoas vão levar como patrimônio cultural, como laço coletivo que as une entre elas, o que não vai ser. E dessa forma, essas escolhas acontecem cada dia e também são fruto, né, de uma sociedade. A mídia ela não atua sozinha, né? Ela é o espelho de uma sociedade que vive, que expressa, que demanda, né? Uma relação de mãos duplas. Eu, antes, por exemplo, de entrar na luta pela democratização da mídia, eu trabalhei durante alguns anos sobre orçamentos participativos, né? Dispositivos que permitem aos cidadãos participar, escolher como que algumas verbas vão ser implementadas a nível dos municípios ou de outras esferas públicas. E uma das conclusões, quando terminei meu mestrado, eu pensei, bom, afinal das contas, não adianta a gente ter mecanismos muito bons de participação se você não cuida da etapa prévia, que é a maneira com a qual as pessoas vão acumular as informações que elas têm para decidir de que forma elas vão participar. Por que elas vão querer construir, asfaltar uma rua e não construir uma escola? Por que elas não vão passar a dizer que não é nem uma rua, nem uma escola, mas é porque elas querem transparência no orçamento público e se tornarem atores, né? Então, aí a partir daí que eu entendi, participação é muito importante, mas participação qualificada. Não se faz não com tantos dispositivos bonitos, se faz com uma mídia que permite a formação da opinião. E isso não necessariamente acontece. E a gente precisa entender por quê, né? E aí isso que eu queria trazer primeiro como alguns espaços, algumas considerações. Uma coisa que é evidente para todos aqui, né, hoje, é a concentração dos meios de comunicação. Bom, nada de muito inovador no que eu estou falando. Essa concentração, ela se faz a partir de um processo, que é um processo que a gente vê em vários outros aspectos no Brasil, de enfraquecimento do poder público, onde o ator privado, que é dono das infraestruturas, que é dono dos meios de comunicação, acumula o capital e elabora, propicia o serviço de comunicação no lugar do governo, por fato de ter, por ter um governo fraco, um Estado fraco, quem assume a responsabilidade do serviço de comunicação é o poder privado. E esse poder privado tem o dinheiro para investir em infraestrutura, que é uma coisa muito, muito cara, infraestruturas de telecomunicações, e para, a partir daí, decidir da maneira que quiser, da maneira com a qual vai emitir e operar a comunicação. E, decorrente daquilo, uma legislação fraca.
Hoje, na Constituição, está escrito que é importante lutar contra a concentração dos meios e evitar os monopólios. Porém, o que aconteceu é que essa Constituição não foi regulamentada. Então, continuamos aí com alguns vácuos que não permitem, em alguns momentos, implementar espaços de regulação. Mas não é só isso. O que é muito importante a gente pensar, e isso vale também para a mídia pública, quando a gente traz alguns assuntos polêmicos, ditos polêmicos, o que remete a temas muito delicados de direitos humanos, na maioria das vezes é esse trabalho de apuração jornalística que não está sendo feito. Muitas das vezes a violação à liberdade de expressão, ela não é nem contida, ou qualquer direito humano, ela não é nem contida pelo jornalista que está aqui trabalhando, fazendo as devidas perguntas. E a matéria, a reportagem, ela se torna muito mais um palco de expressão de ideologias de que um espaço onde se pode destrinchar as informações, analisar de acordo com o que existe na lei, prezando os direitos humanos. E isso eu vou dizer que não é, dialogando um pouco com o que você estava falando sobre a questão da esquerda e da direita, não é nem um único problema da mídia privada, comercial, monopolística. Mas a mídia pública tem essa dificuldade também, às vezes, por outro lado. Por estar, às vezes, se sentir incomodada a convidar determinados setores considerados polêmicos a poder vir para uma briga saudável e trazer um debate. Quando a gente discute hoje mídia pública e também participação social nos espaços de mídia pública, o maior medo por parte dos gestores progressistas, isso é uma coisa que está acontecendo em Minas Gerais, mas como é que a gente vai fazer se a direita chega aqui e disputa? Pois é, mas se não tiver disputa, e esse é o papel da jornalista, não vai ter discussão, não vai ter apresentação de argumentos, não vai ter possibilidade de construir uma narrativa clara em torno do assunto principal, que é se a lei está nos direitos humanos, não podemos ir contra a lei. E essa é uma questão que se discute, inclusive, na própria ausência de espaços de participação social, de representação dessa diversidade nas instâncias de representação da mídia. Nós, aqui em Minas, temos duas emissoras públicas que têm um trabalho muito bom, inclusive educativo, no processo, né, de apresentação dos direitos humanos, mas que ainda estão muito medrosas de trazer uma participação social qualificada que possa representar a sociedade. E dessa forma, ainda estamos com dificuldades. Bom, mas a mídia pública cumpre esse trabalho importantíssimo, que é de construir essa contranarrativa perante uma mídia privada, que ela não tem esses espaços de compromisso. Infelizmente, elas operam concessões públicas e, através desse contrato, não conseguem, não tem fiscalização suficiente para a gente poder pontuar. E sabemos que tem inúmeras, cotidianamente, casos de violações. Os programas policialescos, que eu sei que o Bruno vai falar mais tarde, que são casos onde há violações constantes à presunção de inocência, aos direitos da criança e do adolescente, e que contribuem a formar, né, a opinião das pessoas em torno daquilo. O direito da mulher é uma coisa escancarada na maneira com a qual a representação da mulher se faz de maneira contínua. As crianças, através do trabalho de publicidade, onde há essa mercantilização da criança, do jovem, e um pouco de desrespeito, às vezes, em torno da classificação indicativa, racismo constante, violação dos direitos, da legitimidade das pessoas LGBT. Isso é uma coisa extremamente comum. Inclusive, mencionar aqui, eu vou até trazer depois as soluções.
porque os problemas a gente sabe. Vou passar direto então para as soluções, depois eu vou falar da campanha Que Ela Jamais. Não. Porque aí tem uma coesão aqui. Mas isso vale a pena só mencionar. Não sei se vocês conhecem um coletivo que chama Think Olga, que é um think tank de mídia. Lançou há alguns anos vários mini manuais do jornalismo humanizado. Vocês conhecem, né? Com a aposta de que, às vezes, violações dos direitos humanos pode ser erros ou falta de visão, né? E aí é um manual muito educativo que traz para os jornalistas maneiras com a qual ter que se qualificar, né? A população LGBT, por exemplo, não fala homossexualismo, mas fala homossexualidade, por assim vai, né? E tem isso para as mulheres, tem isso para as pessoas com deficiências, para LGBT, são vários, e isso ajuda um pouco a trazer referências. Bom, eu queria trazer agora uma discussão sobre violação da liberdade de expressão e aí falar depois das soluções. Primeiro, trazer uma definição. O que é o direito à comunicação, que é um dos direitos fundamentais que se enquadra dentro dos direitos humanos. O direito à comunicação foi definido pela primeira vez em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19. Por isso que também tem uma grande organização hoje que chama artigo 19 e que fala: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meio, independentemente de fronteiras. Depois, em 1969, os Estados Unidos também elaboram a Convenção Americana dos Direitos Humanos, onde declara no seu artigo 13 que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideais de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou qualquer meio de sua escolha. Na Constituição também tem referência, Constituição brasileira, a liberdade individual de manifestação do pensamento, plena liberdade de formação jornalística, por aí vai. O que é importante quando a gente discute o direito à comunicação é que esse direito ele não é só limitado a comunicadores e jornalistas. Há um direito de expressar por qualquer meio e há direito de acessar a informação qualificada. É um direito de mão dupla. E dessa forma, nós todos temos constantemente violações do nosso direito à comunicação. Isso não era uma coisa nova. Tem alguns dados aqui, até respondendo, que temos aqui. O Grupo de Trabalho dos Direitos Humanos, dos profissionais de comunicação, do Conselho de Direitos, de Defesa dos Direitos Humanos Nacional, mostrou que entre 2009 e 2014 ocorreram pelo menos 321 casos de violação contra comunicadores no país, em 5 anos. As situações são diversas e envolvem agressões, ameaças de mortes, atentados a veículos de comunicação, assédio moral, cerceamento da atividade profissional, etc. E, no caso, também 18 assassinatos no período. Pode parecer pouco, né? Mas a gente não está ali querendo calcular os milhares, muitos casos, sem considerar todos os casos onde não houve denúncia. Se bem que no ranking que uma ONG francesa que chama Repórteres Sem Fronteiras faz anualmente, o ranking da liberdade de imprensa, em 2017, o Brasil estava na, não sei como é que fala em português, 130ª, pode ser? 130ª posição de 180 países, ou seja, lá atrás. Bom, isso remete à questão da comunicação como um todo. Mas o trabalho que foi feito através
dessa campanha, que chama Calar Jamais, que eu vou apresentar agora, e tem um videozinho que a gente pode ver talvez no finalzinho, passar na hora do debate, foi de avaliar que, apesar dos casos de violação frequentes, constantes, que tinha na mídia e no Brasil como um todo, a ruptura da institucionalidade que aconteceu em 2016 com o golpe foi um momento importante para soltar ainda mais uma sensação de impunidade dessas formas de violações. E dessa forma, o FNDC, que durante 15 anos teve como sua principal bandeira regula já, justamente para implementar uma mídia pública de qualidade através de um processo de regulação do que está na Constituição, mudou a sua bandeira e definiu que agora a bandeira seria calar jamais. Ou seja, não adianta a gente querer dialogar com um governo golpista, nós suspendemos as nossas relações institucionais e entramos num trabalho de monitoramento cotidiano de cada forma de violação à liberdade de expressão. Por que isso é tão importante? Eu vou até apresentar alguns casos, se der tempo, mais ou menos. Porque a gente tem que pensar que, apesar de alguns casos emblemáticos, nós agora estamos saindo de praticamente um mês de mobilização em apoio à exposição do Pedro Moraleda, que aconteceu no Palácio das Artes, que foi uma grande conquista, inclusive, né, uma obra que contesta o poder religioso, conseguiu chegar até o fim, e a gente vê que atrás de uma celebridade há diariamente casos de pessoas desconhecidas que acabam nem reparando mais que seu direito à comunicação está sendo violado. E o que é muito importante, e inclusive eu dialogo com vocês que são psicólogos, né, que leem as mentes das pessoas e entender como que isso impacta, né, a subjetividade do cidadão. Ao censurar tanto, o que acontece? A autocensura. A segunda fase é essa. Não é, às vezes, a censura de Estado, a censura por parte da mídia, as violações à liberdade de expressão, as agressões, é uma grandíssima ameaça. Mas não é o pior. O pior é justamente quando as pessoas que iriam ser censuradas, iriam ser agredidos, fazem esse trabalho de autopreparação, elas antecipam a violação que elas vão sofrer e deixam de expressar, deixam de denunciar, deixam de resistir. E isso, quando a gente pensa no processo de longo prazo, com chegada de crianças, etc., que vão depois levar, né, uma maneira de viver, isso é muito preocupante. Bom, eu falei que eu ia falar das boas notícias, né, das coisas interessantes que tem, então talvez vou apresentar os casos depois, mas enfim, só dizer que o relatório da campanha Calar Jamais levantou vários casos, e justamente não só sobre comunicadores. Foram identificados 7 temas importantíssimos, onde às vezes a gente não necessariamente identifica que há violação à liberdade de expressão. Primeiro, o mais fácil de identificar, violações contra jornalistas e comunicadores. O segundo, manifestações artísticas, já vimos agora. Terceiro, cerceamentos a servidores públicos. Houve vários casos, e desses casos, em um ano, foram 70 casos de violação, então a gente vê 321 em 5 anos, mas em um ano já foram 70. Casos de servidores que foram demitidos mesmo por às vezes, prezar, né, o respeito da lei. Repressão em protestos, manifestações. Hoje é impossível você sair na rua para manifestar sem levar bomba de gás lacrimogêneo. Repressão e censura nas escolas. A ocupação dos jovens, dos estudantes durante a escola no ano passado sofreu inúmeros casos de censura, inclusive de tortura por parte das pessoas que queriam tirá-los, né, da polícia. Censura nas redes sociais e uma outra forma de censura, que é o desmonte da comunicação pública. Lembrando que qual foi a primeira coisa que o governo Temer fez quando ele assumiu de maneira temporária o governo,
foi depor o Conselho Curador da EBC, que é a única empresa pública de comunicação a nível nacional, e acabar com a dimensão pública dessa mídia. Então, esses são todos os casos que nós precisamos ter essa abrangência para definir. Bom, ontem... eu vou falar. Ontem eu fui tão certinho, eu falei 18 minutos em vez de 20, agora eu estou um pouco falando. Acho que me estendi um pouco na introdução, mas 3 coisas que eu queria dizer nas ações, importantes. Primeiro, denúncias constantes. A experiência do Calar Jamais e o que todo mundo está fazendo, que inclusive está acontecendo agora com resistência em apoio ao reitor e às vice-reitoras, é o espaço de que, para a gente evitar essa banalização, essa normalização e essa autocensura que vem depois, nós precisamos denunciar cada coisa e parecer até repetitivo, mas não vai passar nada. E isso, inclusive, funciona, porque tem alguns casos que a gente vê, por exemplo, um caso que eu acho bastante emblemático é a demissão do William Wack na Globo News por causa de ato de racismo. Não vou comemorar esse caso. Eu só estou dizendo que se a Globo se sentir obrigada a fazer isso e depois de soltar uma nota dizendo que ela é visceralmente contra o racismo, é que algumas coisas estão acontecendo. É que há uma pressão, é que há uma verdadeira mobilização que sai da pequena bolha dos militantes ativistas, mas alcança o geral. Inclusive, a Veja, esse ano, continuando nessa questão da consciência negra, fez um especial sobre ser negro no Brasil, em torno do dia 20 de novembro. Eu pesquisei e não vi nenhuma capa da Veja nesse sentido nos últimos anos. Bom, a capa é horrível, simplesmente horrível, não sei se vocês viram. É uma moça, uma foto do final do ano do século XVIII, XIX, carregando uma moça negra, pequena, jovem, carregando um neném branco. Mas dentro daquilo tem reportagens significativas sobre todos os casos de violação do trabalho, do direito das populações negras, casos de mostras das desigualdades, ou seja, houve um trabalho feito por jornalistas ali para noticiar o que não tinha acontecido. Então, as coisas estão mudando, e as redes sociais, não vou poder falar, mas a gente vai poder falar no debate, estão fazendo esse papel importante. Então, esses casos de denúncia causam esse tipo de efeito. A vitória não está aqui. A Globo não é visceralmente contra o racismo, mas a Globo se sentiu obrigada, para manter sua legitimidade na mídia e seu mercado, fazer esse tipo de ato. Isso não é bom. Bom, última coisa, e realmente para encerrar, que isso é uma coisa interessante, é o direito de resposta. Vocês já ouviram falar do direito de resposta? Ligeiramente. O direito de resposta é, inclusive, uma coisa que já era constitucional, mas que não tinha sido regulamentado, que foi regulamentado em 2015, se eu não me engano, que é uma lei que diz que qualquer caso de violação, de discriminação ou de conteúdo mentiroso em torno de uma pessoa que acontece na mídia, pode ser de maneira automática e sem passar por um processo judiciário, então rápida, a partir de uma contestação da vítima, deve ser traduzido em uma matéria jornalística do mesmo teor para corrigir o erro. Quer dizer que, se for feita uma reportagem de 1 hora para falar uma mentira sobre o Lula, por exemplo, deve sair uma reportagem de 1 hora para explicar que não foi uma mentira. E isso, se a empresa se recusar a fazer, há também prazos pela justiça para recorrer e conseguir a implementação. Esse direito de resposta tem que ser uma coisa que nós temos que passar a aprender a fazer de maneira industrial. Qualquer coisa, para nós e para os outros. Justamente para, e eu vou realmente encerrar,
para criar justamente essa coisa de dizer, vocês estão sendo vigiados, a gente não está deixando você falar o que vocês quiserem, não tem participação nem das instâncias de mídia, mas nós estamos aqui reivindicando uma mídia que nos representa. Então, nós não queremos mentira, nós não queremos violações nenhuma a qualquer direitos humanos que são, e nós estamos defendendo uma mídia, e dessa forma, aos poucos, vai acontecer essa correlação de força. Esse é um espaço, sabendo que nós hoje não vamos conseguir avançar na luta pela defesa da mídia pública, do fortalecimento. Claro que um outro eixo que eu falei mais cedo é justamente fortalecer os investimentos públicos e a participação social dentro dos meios de comunicação públicos, justamente para a gente poder construir a mídia que a gente quer. Vou parar por aí. Eu acho que me deixei um pouco... Fiz uma introdução um pouco longa, mas consegui colocar alguns pitacos e no debate talvez vou falar um pouco da questão da internet também. É muito ruim controlar o tempo, porque é muita coisa, mas eu acho que a gente também conseguir garantir o debate. Só para voltar aqui, ser bem fidedigna que eu falei, eu disse que o Brasil é o país mais perigoso do mundo para os defensores, e aí quero corrigir. Nas Américas, né? Então ele é o país que mais mata defensores de direitos humanos, segundo a Anistia Internacional, e chama atenção principalmente para esse crescimento a partir de 2014. Então, em 2014 foram 136 ativistas mortos em todo o mundo, em 2015 150 e no ano passado 80%, cresceu em 80%, né? Então chegando a 280 assassinatos. Então é um fenômeno das Américas, do Brasil, mas é também um fenômeno mundial. Dentre esses, e aí eu acho que é muito significativo ressaltar isso, que dentre as vítimas estavam os defensores do meio ambiente, principalmente do direito à terra, advogados, líderes comunitários, quem defende os direitos das mulheres, os direitos dos LGBTs e combate à exploração sexual. E aí a gente vai pensando assim, que são exatamente as pautas que estão mesmo em disputa, né? E estão sendo aí colocadas num cenário mesmo de disputa. Então, eu acho que é importante a gente pensar mesmo, assim, se de um lado, eu queria insistir nisso, assim, se de um lado a gente tem informações massivas de pessoas que foram assassinadas numa justificativa de que tinha antecedente criminal, então é quase legítimo que morra, então a gente dá notícias atrozes e depois a gente legitima aquilo por uma questão de um comportamento desviante do sujeito. No outro extremo, e aí pessoas que a gente não apura se aconteceu, se não aconteceu, se foi autor ou não foi, a gente tem uma legitimidade para matar, criminalizar previamente determinados sujeitos, principalmente os sujeitos negros, periféricos e tudo mais. No outro extremo, a gente tem um conjunto de pessoas que fazem a defesa mesmo de pautas, de pessoas, enfim, que fazem essa luta pelos direitos humanos e que são assassinados, muitas vezes sabendo quem são os autores e numa absoluta impunidade, né? Porque é isso que o relatório mostra, assim. Não é tão difícil mapear de onde vêm as possibilidades de assassinato, de ordem de assassinato, e a grande questão é a impunidade. Então, que escolha é essa que a gente faz em alguma medida enquanto sociedade, né? É só uma provocação, vou passar aí para o Bruno, para ele fazer as contribuições. Obrigado, Dani. Obrigado, Flor. Obrigado a todas que se encontram aqui nesse espaço, o pessoal que está aí na internet, acompanhando na página do CRP. Boa noite para todas, meu nome é Bruno Vieira, eu sou jornalista formado pela UFMG e atualmente curso mestrado na psicologia social, também na UFMG. E vou falar um pouco, fazer um pequeno recorte a respeito dessa questão de mídia, criminalização e aspectos correlatos, né? Eu queria, na verdade, começar, fazer um breve preâmbulo, contando esse episódio que aconteceu comigo em 2012. Nessa época eu trabalhava numa instituição que lida com direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, fazendo trabalhos com adolescentes e jovens por meio da educomunicação, que é utilizar-se dos meios de comunicação, das mídias, para promover atividades lúdicas que possam
que possam dialogar com a questão, né, de promoção de direitos. E essa instituição onde eu trabalhava tinha vários projetos em São Luís, no Maranhão, não só em São Luís, mas tinha em Alcântara, tinha em São Luís, Alto Alegre do Pindaré, Açailândia, vários municípios nesse interior do Maranhão. E esse acontecimento aconteceu na primeira vez que eu estive lá, em 2012. E aí eu chego no hotel, vou lá descansar, né, depois da viagem, ligo, como eu tinha o hábito antigamente mais de fazer, hoje eu estou menos porque eu estou mais no processo de autopreservação, ligava no telejornal ou alguma coisa assim para ver o que rola de notícia local. E liguei num desses canais noticiosos, né, que é 20 notícias 24 horas, e o caractere, né, a legenda que estava lá na hora era simplesmente o seguinte: menor mata adolescente. Era exatamente essa, e não era uma emissora, digamos, que poderia se pautar pelo sensacionalismo, algo do tipo, uma emissora até, entre aspas, respeitável. E aí eu fiquei me veio a pergunta, quem que era o menor, quem que era o adolescente, né, o que estava subentendido nessa frase? Essa frase vai contextualizar para mim o que eu quero discorrer a respeito dessa criminalização, né, ou dessa percepção como negativa que a mídia tem em relação aos direitos humanos, aproveitando que dia 10 de dezembro a gente vai comemorar 69 anos da Declaração. E eu já queria começar fazendo trazendo algumas discussões. A primeira delas sobre o papel duplo dos meios de comunicação no que tange aos direitos humanos, né? A mídia, né, os meios de comunicação massivos, televisão, rádio, são um espaço que poderiam formar valores, né? Propagar ideias, influenciar comportamentos. Mas, se por um lado a mídia pode atuar para a constituição de uma sociedade democrática, por outro, muitas vezes, reproduz e assim legitima visões de mundo que desrespeitam os direitos humanos e fortalecem uma sociedade individualista, preconceituosa e nada igualitária. E outras vezes ainda nega a expressão de setores significativos da população, invisibilizando suas reivindicações e seus direitos. Foi o que falou aqui da população LGBT, da questão dos negros, das mulheres, etc. e tal. E isso, na hora que a gente percebe, a gente tem um dado muito interessante em relação a isso, que essa concentração dos meios de comunicação nas mãos de 10 ou 11 famílias, e são famílias da elite, né, são famílias abastadas, são famílias herdeiras das capitanias hereditárias quase, se não está muito perto ali, essa elite, de alguma forma, né, ao deter um meio que poderia ser de uma socialização, de uma conversa, né, que poderia pluralizar a sociedade, ela simplesmente direciona o que deveria ser, quais são os seus valores. Ela prega como universal os seus próprios valores, enquanto nós temos uma multiplicidade de setores sociais que são diversos e que são, ou não são representados, ou são subrepresentados, ou são estereotipadamente representados. E ao ficar insistindo em uma determinada visão de mundo pautada, e aí eu vou fazer o recorte onde eu quero chegar, um recorte pautado pela violência, pela criminalidade e pelos direitos humanos como, entre aspas, defesa de bandido, né? Defesa das pessoas que cometem delitos e crimes, os meios de comunicação massivos promovem um debate raso sobre a efetividade dos direitos humanos. E a gente pode perceber isso de maneira mais pungente, de maneira mais evidente, nos programas policialescos e sensacionalistas que fazem sucesso no Brasil desde os anos 1990. O primeiro nome, né, eu acho que quem não é millennial vai lembrar muito do Aqui Agora, né? Quem nasceu na década de 80 lembra do Aqui Agora, Gil Gomes e companhia, né? Wagner Moura, aquela galera toda que de alguma forma fez a nossa, entre aspas, nosso caráter, entre aspas, né? E aí, não é à toa que o Aqui Agora fez sucesso, não é à toa que Alborguete no Paraná fez sucesso, não é à toa que Carlos Roberto Massa, o Ratinho, faz sucesso até hoje, não é à toa que Marcelo Rezende até o ano passado fez sucesso, José Luiz Atena, não é à toa que essas pessoas, esses apresentadores fazem sucesso, porque na verdade esses programas policialescos e sensacionalistas
são uma espécie de ponte, ou de reflexo, ou de espelho do que é a nossa sociedade brasileira. E pelo fato da nossa sociedade ser uma sociedade extremamente racista, estruturalmente racista, né, ou embasada, né, estruturalmente nesse racismo, então o que a mídia vai fazer a partir desse viés é reproduzir essa estrutura, né? E ao reproduzir essa estrutura, ela acaba implodindo essa concepção de direitos humanos, implodindo uma concepção de direitos humanos que é a defesa da vida. Então, eu vou retomar essa questão da defesa da vida lá na frente, mas uma pergunta que eu queria fazer nesse sentido é: em qual capital de norte a sul do país temos um programa de TV que não criminaliza negros e pobres nas periferias? De norte a sul nós temos. A gente tem vários programas, não só programas de televisão, mas programas de rádio, jornais. Eu lembro, nessa mesma viagem que eu fiz para São Luís, que eu voltei do ferryboat de Alcântara para São Luís e comprei o jornal local. E na capa do jornal, não era nem no miolo, nem na capa, você tinha estampado o rosto de 9 pessoas mortas. Eram 9 pessoas que tinham sido assassinadas numa questão que teve lá na época, mas assim, nem para tarjar o rosto, era uma coisa exposta. Então assim, até a que ponto, né, a gente é levado a comprar esse tipo de mídia, né, de tipo de exposição, mas por que a gente compra também? Porque a gente se vê naquele lugar ali, a gente se projeta, né, já usando alguns termos da psicologia, a gente se projeta naquele espaço midiático, então a gente, entre aspas, se vê ali de alguma forma. Então, se a gente, de alguma forma, vê um assassinato ao vivo, como aconteceu, a Record transmitiu um assassinato ao vivo em 2015, em junho de 2015, a partir do seu helicóptero, né? Se a gente vibra com aquela condição, é porque, de alguma forma, nós vibramos com a escolha de quais vidas poderão ou não viver. E no caso dos programas policialistas, eu duvido muito que vocês tenham visto alguma pessoa rica e branca sendo exposta nos programas. Geralmente, nesses programas, o que se expõe são pessoas negras, são pessoas periféricas, que vêm de uma situação de vulnerabilidade, que já vêm de uma situação anterior de vulnerabilidade, de violações de direitos, e que estão novamente num processo de reprodução dessa violação. Então, é um eterno ciclo sem fim, que a gente não sabe onde não vai parar, né? É exatamente esse processo que aí vai chegar, mais ou menos onde eu gostaria de comentar, que a mídia, de alguma forma, ao criminalizar os direitos humanos, por meio de programas policialistas ou por meio de outros programas ou outras atitudes, ela contribui para o genocídio da população negra. É esse o ponto que eu gostaria de chegar para poder discutir, quando a gente percebe programas desse tipo que, por exemplo, propõem reduzir maioridade penal. A quem essa maioridade penal, ao ser reduzida, vai atingir? Não vai ser, possivelmente, as classes ricas, as classes médias, as classes brancas. Vai atingir a galera periférica, vai atingir a galera negra, pobre, favelada. A estigmatização de pessoas, de grupos, de comportamentos e de situações, ao lado da consequente criminalização dos mesmos, né? Essa é uma fala da Leia Foscarini, opera-se de forma privilegiada com o, entre aspas, auxílio da mídia, que, embora desenvolva uma função importante para a efetivação da democracia, frequentemente se coloca no papel de fomentadora de uma criminalidade que não é raras vezes por ela mesma incitada e forçada à normatização. Mas eu só faço um adendo de que essa mesma presença, entre aspas, dessa noção de criminalidade é por nós, enquanto sociedade brasileira, diversas vezes reiteradas, né? E retomando a manchete que eu citei em cima, menor mata adolescente, né? Novamente, quem que é o menor, quem que é o adolescente, quem que são as pessoas aí citadas e colocadas, eu faço a leitura de que o menor é o jovem preto e o adolescente é o jovem branco classe média. Os meios de comunicação massivos nada mais são do que ecos da reprodução de um discurso socialmente aceito. O discurso é de que traficante tem que morrer.
mas não o dono do helicóptero de 500 quilos de pasta base de cocaína. Que menor não é responsabilizado pelos seus atos, quando na verdade existe sim responsabilização. Aí entra um aspecto da mídia que é realmente reforçar alguns lugares e não discutir acerca de outros. Então reforça o lugar do menor infrator, entre aspas, mas não diz que ao cometer um ato infracional, esse adolescente sim, ele é responsabilizado. Então, em busca de uma audiência, em busca de satisfazer uma audiência que também busca por isso, de alguma forma, é uma coisa muito complexa, não dá para determinar quem veio primeiro, se veio o programa policialesco ou a galinha, não dá para dizer, né, o que veio primeiro nesse processo todo. É importante a gente perceber que são relações que estão sendo costuradas, né, que estão sendo imbricadas e que estão sendo colocadas aí. E quando a gente está falando de que criminalização dos direitos humanos, e eu falei, comentei ali em cima, de que algumas vidas importam, as vidas que aparecem nos programas não importam. E se as vidas que aparecem nos programas não importam, significa que estamos escolhendo quais vidas merecem ou não viver. Nisso, temos uma forte presença de uma desvirtuação do que deveria ser a promoção dos direitos humanos na mídia. A grande mídia, em especial a televisiva, eu vou dar um foco especial na televisão, apresenta esse fenômeno da violência de forma isolada, desconsiderando a profundidade do tema. Existem grandes índices de criminalidade, né, de delitos e tal, mas são índices que refletem toda uma situação de vulnerabilidade que é anterior a esse processo em si. Então, a pessoa, por exemplo, que é retratada, né, num telejornal, num televisivo noticioso sensacionalista, como o ladrão, aquela coisa toda, a gente não sabe dizer que situações antecederam aquele fato, aquele ato. Então, a gente permanece num discurso raso, né? A gente permanece numa cobertura rasa. E aí, eu vou já pensando assim nas formas, então qual que poderia ser uma possível saída? Antes de pensar nessa saída, só reiterar que esse racismo estrutural permite a presença de um racismo midiático, que não representa de maneira adequada a população negra e ainda por cima impõe estereótipos, né? Onde é que estão os negros e as negras nas telenovelas? Vamos colocar aí. Sempre estão nos lugares de subrepresentação. Somente nos anos 2000 que tivemos uma das primeiras novelas, os protagonistas eram negros, e não eram simplesmente os empregados, os motoristas, os zeladores, mas eram empresários e tal. É difícil da gente perceber isso nos grandes meios midiáticos, né? Existem microfissuras, existem micro-resistências, existem micro-atuações, como o que aconteceu com a Maria Júlia Coutinho, que é a repórter do Tempo, do Jornal Nacional. Mas aquilo ali, se você for olhar a Maju do lado dos outros jornalistas, né, Maju é uma minoria, sendo que ela é de uma população que é mais do que a maioria. Então, como pode ser que a Globo se diz visceralmente contra o racismo se ela não combate seu próprio racismo interno? Então, né, como diria Renato Russo, isso é uma contradição em termos. E aí, para já ir concluindo, quais que poderiam ser as formas, então, de enfrentar essa situação? Acredito que, pelo menos o que tange à mídia televisiva, que é a mídia que em grande parte atinge as populações mais periféricas e tal, somente será possível caminharmos para um possível enfrentamento ao genocídio da população negra, em especial da juventude. Somente será possível da gente pensar numa outra forma de sociedade se a gente acabar com esses programas. E acabar com esses programas no sentido de não somente tirar o zoar, mas reforçar alguma coisa positiva no lugar. Não adianta a gente só tirar, mas o que nós vamos colocar no lugar de maneira que possa proporcionar uma nova visibilidade dessa população que é constantemente marginalizada nesses programas. E tem um elemento aí muito importante que é se não me engano, Karl Popper, que fala do paradoxo da tolerância, né? Que a gente tem que tolerar até um certo ponto,
mas até qual ponto a gente tolera para não se tornar intolerante. No caso dos problemas sensacionalistas e policialescos, a gente tem que chegar ao ponto de não tolerar esse tipo de problema, porque ele é intolerável. E não podemos tolerar essa promoção, esse racismo velado ou explícito na TV que reforça o genocídio. E, nesse sentido, não podemos também confundir liberdade de expressão com liberdade de humilhação. Isso é muito importante a gente colocar, porque liberdade de expressão, existe toda uma pauta por ela, toda uma questão de defesa pelo que pode ser expresso, né? Discurso de ódio não é liberdade de expressão, racismo não é liberdade de expressão, xenofobia, homofobia não é liberdade de expressão, é humilhação. Então temos que caminhar de alguma forma para que a gente paute nos meios de comunicação, para os meios de comunicação e com os meios de comunicação, se isso algum dia for novamente possível, né, diante do cenário do golpe que chamam de impeachment, diante disso, talvez a forma mais interessante da gente pautar os meios de comunicação nesse sentido de pensar os direitos humanos é dissociando liberdade de expressão de liberdade de humilhação. Porque uma coisa é você cobrir a notícia, né, escolher de qual lado você vai estar dando notícia para poder noticiar. Ok, seja o lado positivo ou seja o lado negativo. A questão é expor a pessoa que acabou de ser presa, né, negando-lhe a presunção de inocência, incitar que a pessoa, porque já cometeu um delito, pode ser morta em cadeia nacional ou regional. Isso tudo é incitação ao crime, de alguma forma, né? E isso é, de alguma forma, humilhar a subjetividade daquelas pessoas que estão ali e que, se a gente parte de um lugar que os direitos humanos são para todas as pessoas, né? Então, para todas as pessoas cabe os direitos humanos e cabe também a gente pensar nesse processo aí muito tenso que junta concentração dos meios de comunicação, que aí vão ditar um palco de ideologias do que vale ser dito ou do que não vale ser dito, e sim defender os direitos humanos como uma pauta mais ampla. E aí que vem a pergunta, né? É aí que vem essa questão. Como é possível fazer essa defesa dos direitos humanos quando temos em nós, sociedade brasileira, refletidos numa mídia que também reflete essa sociedade, que reflete essa mídia, assim por diante, que constantemente cultuam figuras fascistas, que cultuam figuras que eu não vou dizer o nome para não dar ibope, acho que vocês percebem de quem eu posso estar falando. Mas é isso. Os programas policialescos, inclusive, incorrem nesse lugar de promover esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, que pode, inclusive, concorrer à presidência. Olha que coisa. Então, é um debate que é inconclusivo, não trago aqui nenhuma conclusão, mas joga aqui esses elementos de pensar que, junto e misturado aos direitos humanos, está o direito à vida, está o direito à vida de uma população que é estigmatizada, violentada e morta, tanto no seu capital físico, fisicamente falando, quanto no seu capital simbólico. Acho que é isso, de próprio debate. Obrigado. São muitas provocações mesmo, né? E eu fico pensando na questão da responsabilidade mesmo, da produção de informação, porque hoje todo mundo produz informação e tem que produzir rápido e tem que jogar e tal, e aí a gente sai aí reproduzindo um monte de manchete, muitas vezes sem fundamentação, e quais são as implicações disso, né? Eu estava dando um curso, tem um mês mais ou menos, para algumas turmas da Polícia Militar sobre gênero e direitos humanos, e me assustou, assim, um pouco, apesar de eu ter me surpreendido com a possibilidade de interlocução, mas me assustou um pouco, assim, o tanto que eles trazem verdades arraigadíssimas sobre, por exemplo, a questão da ideologia de gênero, de uma cartilha disso, que eu ouvi falar assim, quem escreveu? Quem falou? Da onde que está? Qual é a fonte? As pessoas não sabem, assim, então a gente tem uma reprodução de vários materiais que subsidiam essa cultura de ódio que está sendo disseminada, em que ninguém tem que dar a cara a tapa. E aí, literalmente, assim, enquanto que nós temos alguns
que temos compromisso, né? E estamos aí tentando entender o que é gênero, o que é direitos humanos, o que é tantas questões que muitas vezes para a gente formular um texto a gente precisa fazer uma imersão para a gente ter o cuidado, né, de produzir um material que de fato ele não seja simples reprodução, mas ele seja uma formulação de conhecimento. E muitas vezes a complexidade ela perde espaço pela agilidade das informações que suprem mesmo mentes vorazes por notícias, por discussões, por questões para compartilharem na internet, no WhatsApp, no Facebook, mas quando você vai ver não tem fundamentação. Mas eu queria a Florence trouxe uns vídeos, um ou dois. Já que eu tinha esgotado tanto, eu tenho que não, tá. com vergonha de pedir. Ela vai passar aqui o vídeo, aí a gente abre para as perguntas. Vamos combinar em fazer em bloco de 3 perguntas, aí a gente vai respondendo. Gigante, colorida. Estava com o meu grupo apresentando um espetáculo da Praça Pública em Santos. Eu fui preso e agredido com spray de pimenta. E essa notícia não saiu na Rede Globo. Perguntas, gente? Questões, colocações, comentários? Colocação, não é pergunta. Não é pergunta, é colocação. Um videozinho bem interessante de uma figura bem famosa que está rodando na internet. Aliás, foram 2 videozinhos, um dizendo assim: os 70.440 superbilionários do Brasil só podem controlar 80 milhões de pessoas. E outro videozinho falando: nós temos que matar os excedentes. Esses excedentes são 123 milhões de pessoas que vão ter que ser mortas para o sistema funcionar.
não se calem. Boa noite, sou Milton. Eu acho que, talvez, nosso silêncio, particularmente estou falando de mim, acho que a gente está vivendo, nem é um momento, não, a gente está vivendo um instante, que ele é assim, tão horroroso, tão cinzento, tão sem saber o que está do lado de lá, sabe? Uma sensação de que está se gestando algo pior, sabe? Eu estou pessoalmente muito angustiado. E essa questão do extermínio dos jovens negros é uma coisa que me diz muito, me fala muito. E bom, agora é preciso para além de poder expressar a liberdade, eu penso que a gente tem que essa questão para mim essa questão do jovem negro, extermínio do jovem negro, extermínio dos negros que está se dando no Brasil é em si um problema para ser atacado. Claro que não, né? Freud já diz para nós que não se enfrenta o sintoma de frente, não dá para olhar para ele direto. Mas esse é um problema do qual nós temos, pelo menos, de nos dar conta que isso é motivo de vergonha. Quando nós vamos nos lugares, se a gente for à missa, se a gente for jantar, se a gente for ao restaurante, se a gente for sentar para reunir, para conversar, eu acho que essa é uma questão que é preciso aparecer. Acho que é preciso aparecer, porque, por exemplo, o menino, na rua que eu trabalho, no quarteirão que eu trabalho, tem assim, um grupo grande de jovens, coordenado por uns irmãos, porque eles são parentes em si, todos negros. Então, assim, eu distribuo o Jornal Brasil de Fato, toda semana eu boto lá, falo com eles que eu vou dar prova, para poder ver se estão lendo mesmo, e brinco e tal, coisa. Mas eu tento que essa conversa avance 1 milímetro, mas eles simplesmente não querem saber disso. Claro, eu gosto que o Jornal de Fato o Brasil de Fato fale alguma coisa de futebol, porque assim, eu consigo introduzir o jornal e certamente alguma coisa eles vão ler. Mas assim, eu quero dizer que isso é um problema tão grave porque as pessoas não querem falar disso. Não querem falar disso. Boa noite, meu nome é Luciana. Quando você fala da exposição né, dos rostos, né, das vítimas, né, na verdade, os criminosos ali, né, da reportagem, eu pensei que isso está acontecendo muito. Morreu, não tem mais problema, apareceu o rosto. Não sei se é observação geral, assim, mas a gente vê muito rosto de criança, de adolescente exposto, principalmente depois que morreu, né? Porque tem a proibição, a lei proíbe, né? De mostrar o rosto. Outra, que também é uma pergunta que talvez para a Flores, eu observo que os últimos anos têm aumentado também notícias de suicídio. A minha mãe falava assim, não, isso é proibido, não pode porque incentiva, mas a gente está vendo aumento disso. Eu queria que vocês respondessem se é para servir esse sensacionalismo, o que vocês acham, né, desse aumento de exposição? Boa noite, meu nome é Aline e eu gostaria de fazer uma pergunta tanto para a Flores quanto para o Bruno a respeito de estratégias para que esse debate alcance parcelas da população que muitas vezes ou não tem acesso, não tem ocasião, não tem incentivo, não sei que palavra que eu uso,
assim, sinceramente, mas que seria importante para que essas pessoas tivessem, por exemplo, acesso a uma campanha dessa, Falar Jamais, que as pessoas discutam, né, a respeito do genocídio da população negra, a respeito do quão violentos são esses programas policialescos. Então, assim, se existe algum projeto, o que tem sido feito, o que vocês sabem a respeito, né, dessas estratégias. Tá, vou tentar ser um pouco breve, né, para a gente abrir mais, debater mais. Luciana, você falou da exposição, né, exposição após a morte, né? Pois é, existe toda uma questão, eu estou um pouco desatualizado a respeito desses debates éticos mais profundos, mas você fala da exposição após a morte e das notícias de suicídio. A notícia de suicídio existe se não me engano, não tem nada escrito, tipo, não pode noticiar notícia de suicídio, mas acho que tem uma questão ética por trás dessa questão jornalística, que é justamente isso, não pode noticiar suicídio para não incentivar e não estimular a ocorrência de novos suicídios. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, vou pegar o suicídio como exemplo, mas poderia ser outro fato, poderia ser, não sei, violência doméstica, sabe? Com o advento da Lei Maria da Penha, a gente tem mais acesso a mais informações a respeito da quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica em casa. Não quer dizer que aquele número que está ali representado seja fidedigno à realidade e pode estar subnotificado. Paralelamente, o suicídio tem um pouco nessa lógica, porque vive-se um paradoxo a respeito disso. Não noticiar, noticiar poderia estimular, mas não noticiar não traz a questão ao debate. E por trás de todo suicídio existe um pano de fundo de subjetividade por trás que leva a pessoa àquele processo. Então, na verdade, o foco está errado, num certo sentido. Não deveria ser o suicídio em si, mas quais os motivos que levam as pessoas a retirarem suas próprias vidas. E aí são motivos diversos, né? Aquela série, eu não cheguei a ver o 13 Razões Por Quê, não cheguei a ver a série, mas é uma série que eu já ouvi muito bem, já ouvi muito mal, mas pelo menos uma contribuição que essa série fez, que está na Netflix, foi de trazer o debate do suicídio à tona. E nesse sentido, eu fico realmente me perguntando, é uma dúvida, eu não tenho opinião assim, consolidada, formada, sobre noticiar ou não noticiar. A questão é o que está por trás desse processo de suicídio. E aí, esse raciocínio vai nos casos que os programas policialescos noticiam. O que está por trás daquele homicídio? O que está por trás do latrocínio? O que está por trás do assalto? O que está por trás? Porque aí, indo no que está por trás, a gente consegue perceber o pano de fundo no qual estamos revestidos na sociedade. Eu acho que o que se chama de jornalismo de hard news, que é a notícia diária, cotidiana, ela é muito rasa e ela se concentra no fato, né? Existe até uma diferenciação meio rasteira entre notícia e reportagem, que a notícia está ali no dia a dia, que ela é mais fugaz, né? E a reportagem seria mais densa, mais profunda. Só que estamos também diante de um cenário de uma certa precarização global dos meios de comunicação, seja no sentido trabalhista, seja no sentido do tempo, né, da urgência, né, que não permite que a gente aprofunde nos debates, né? Então, para você fazer uma reportagem profunda, você tem que ter verba, você tem que ter tempo, você tem que ter jornalista dedicado, você tem que ter toda uma pré-produção, uma produção, uma pós-produção, para pensar nisso, né? Nesse sentido, a agência pública é uma grande referência para mim, porque ela é um site, um portal que ela se dedica a aprofundar as coisas. A agência pública, muita reportagem da Piauí em profundidade também, em contraponto aos portais G1, R7, que são superficiais no sentido não do tema, mas de como é abordado o tema. Então,
eu fico pensando nessa questão do suicídio e acho que, né, por analogia, talvez, em relação aos outros temas, que a questão talvez não seja no fato em si, ou seja, vai estimular em si. Isso eu realmente não tenho uma convicção de dizer se é bom ou não, mas aprofundar nos motivos e no que está por trás contribui inclusive para virar a chave dessa coisa rasteira que se tornou o noticiário cotidiano. E quanto à exposição, né, das mortes e tal, eu penso que existe uma seletividade em quem é exposto, né? Existe uma seletividade em quais rostos vão ser expostos, né? Os rostos que foram expostos nessa notícia que eu citei, de um jornal lá de São Luís, são rostos negros. Todos homens negros, né? E isso diz o quê? Isso diz de um discurso social do bandido bom e bandido morto, diz de um discurso social que está sendo reforçado ali, que algumas vidas importam mais do que outras, né? Diz de um tanto de coisa que, sim, daria com certeza uma tese de doutorado baseado só na semiótica, só nas entrelinhas, sabe? E essas entrelinhas vão aprofundando ali na nossa própria constituição enquanto sociedade, sabe? Na forma como fomos forjados, na forma como há 517 anos este país, entre aspas, foi descoberto. Então, assim, tem muita tensão aí por trás. Das coisas tem que ser trazida à tona. E, Aline, quando você fala como alcançar essas pessoas com o debate, são 3 palavras: trabalho de base. Eu acho que, como esse trabalho de base vai se dar, eu acho que tem metodologias, tem instituições, pessoas, grupos, coletivos que estão aí pensando e atuando, né? Fazendo isso. Levando, assim, para alguns projetos têm feito esse trabalho, esse debate, mas ainda é muito incipiente, muito reduzido diante, primeiro, todo o cenário que está posto, e segundo, em relação à própria potência que pode ser esse trabalho, sabe? Fazer esse trabalho nas comunidades, né, em base, e utilizando-se da própria linguagem dos lugares, é a chave importante para isso. Porque não adianta nada eu chegar com o meu discurso acadêmico lá, bonitinho, academiquez lá, português correto. Eu vou ser ouvido, mas não vou ser escutado. Então, é importante a gente falar, mas como falar também, né? Ouvir e depois falar. Perceber para depois atuar. Mas sim, é um trabalho na base, um trabalho bem Paulo Freireano mesmo, sim, nesse sentido de pensar assim, que a gente tem que estar nesses lugares, assim. Eu fico pensando como, assim, a gente vai ter pernas? A gente vai conseguir alcançar tudo, vai abraçar o mundo? Não tenho certeza. Mas isso tem que estar sempre no horizonte. Espero que eu tenha contemplado aí as questões. Uma vez eu assisti um filme, que eu não sei o nome do filme, eu fiquei com tanta raiva desse filme, que nem o nome eu guardei. Mas eu sempre fico um pouco com a imagem. É um filme de um pessoal que está dentro de tipo desses supermercados gigantescos dos Estados Unidos, e é invadida a cidade por um monte de monstro, e os monstros entram e tal. Aí depois o pessoal corre e vai embora, e aí tem essa sensação de que está tudo sendo atacado por monstros. E tem o pai com uma criança que tem uma arma com uma bala. E aí ele tem que fazer uma escolha, o que ele faz. Ele tinha certeza absoluta de que ele seria morto pelos monstros, então ele vai e atira no filho dele. E quando ele vê, não era o monstro que estava chegando, era o resgate, eram os mocinhos. E aí acaba o filme, ele acabou de matar o menino e fica lamentando que ele não tenha, morrido também diante da fatalidade que ele fez. Eu, às vezes, tenho um pouco a sensação disso, assim, um pouco, estou falando da questão da mídia, às vezes você vai ouvindo notícia, vai ver, sabe, assim, eu vou no terreiro, eu tomo meu banho, eu saio de lá esperançosa, eu chego, assim, com 4 notícias, eu já estou vendo minha energia lá embaixo, eu já estou pensando nos montes invadidos, não tem saída e tudo mais.
E aí eu fico pensando como que esse ataque faz mal para a gente subjetivamente, como que os consultórios psicológicos estão lotados de pessoas que têm condição de chegar, porque a gente sabe que o serviço de terapia ainda é um serviço muito caro, muito elitizado, então assim, que a gente tem uma dificuldade mesmo de democratizar esse acesso, assim, também. E eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do suicídio, assim, as pessoas estão meio que, eu não sei se eu atiro em quem eu amo ou atiro em mim para salvar a gente desse mundo horroroso. E eu acho que tem várias outras alternativas que a gente tem que fazer essa disputa mesmo, mas eu acho que da gente pensar como que esse bombardeio ele vai nos adoecendo, sabe, assim, todo dia você tem uma sensação de, nossa, lá vamos nós. Hoje mesmo, por exemplo, com essa questão da UFMG, eu acordei, na hora que eu vi aquilo, me deu um mal-estar, uma coisa assim, fica parecendo que você fica o dia inteiro remando contra aquilo, querendo falar sobre outros assuntos, ou querendo falar do abraço na UFMG que foi bonito, da resistência que as pessoas estão fazendo. A gente fica querendo conotar positivamente a resistência, mas tem hora que a gente fala, nossa, nós vamos resistir até quando? E aí só um último comentário com relação a essa questão das imagens, que eu acho que é isso, assim, o adolescente que morre, morto por um menor ou por quem quer que seja, geralmente ele é estampado no jornal com uma foto dele sorrindo, estudando, com nome e sobrenome, dizendo assim, do futuro que aquela morte roubou, né? E o menino negro, morador de periferia, é colocado geralmente, ou antes ainda tinha um lençol em cima, ou um jornal, agora nada, é o corpo e tudo. E eu acho tão grave isso, assim, eu acompanhei recentemente, teve um jovem que, nessa última situação mais tensa na Serra, eu conheci a mãe de um dos jovens que foi morto com 30 tiros e tudo mais, o Bruno. E aí foi muito dolorido acompanhar, assim, as notícias que saíam sobre o filho dela, e a dor dela, toda vez que saía aquela notícia do filho envolvido, ela falava, ele não estava envolvido, ele não correu, não foi isso. E a tentativa dela de falar, eu queria dar a versão do que aconteceu, eu queria simplesmente preservar uma outra ideia do que foi a morte do meu filho, porque eu quero, inclusive, ter o direito ao luto, à depressão, porque eu perdi o meu filho. Então, assim, como que a gente precisa ser capaz de, quando a gente vê esse rosto, a gente tentar entender quem é o nome, quem é a história, quem é a mulher negra que está adoecida a partir do assassinato desse jovem. Se a gente não recuperar a humanidade das pessoas que são exterminadas nesse país, a gente vai ter um conjunto de corpos aí sem memória, sem história, e daqui a um tempo nós vamos estar sendo reprimidos, que a gente está querendo fazer o memorial do genocídio da juventude negra e vamos ser presos por causa disso, né? Muito forte o que você falou, Daniel, assim mesmo. A gente precisa se colocar e rehumanizar, né, as relações. E isso tem muito a ver com a questão do suicídio, mas de maneira geral, a maneira com as noticias, né? Eu não vejo nesse problema em falar do suicídio se é com uma perspectiva de saúde pública, de preservação dos que às vezes pode ser tentado por isso. Da mesma forma que é importante falar de violência para denunciar as violências, permitir às pessoas potenciais vítimas de violências de denunciar, né, de se empoderar. O que a gente tem que omitir é a mediatização e a espetacularização das situações. E da mesma forma que por ética o suicídio era proibido falar, parece que casos de crimes diários também não precisam ser comunicados. Isso não traz nada de informação pública e inclusive impacta as famílias que estão sofrendo, né? Então, isso é muito evidente assim, nessa questão. Eu queria falar um pouco sobre liberdade de expressão. Enquanto o Bruno estava falando, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita por um coletivo que chama Vai da Pé, em 2017, sobre qual que é a estatística de apresentadores negros na televisão. E aí os dados são que das várias foram analisados 7 emissoras, 272 apresentadores, etc. 3,2
3,7% dos apresentadores são negros. 3,7%. Então aí a gente sempre tira alguns casos, né? Não, mas tem. Mas é 3,7%. E outra coisa interessante é que os casos analisados, 80% dos negros, os apresentadores negros, são em programas de entretenimento e 20% em caráter religioso, mas não tem negros na programação jornalística, educativa e infantil. E aí, se a gente pegasse, tem um outro dado que é interessante também nessa pesquisa, se uma programação fosse um dia inteiro, e que a gente pegasse o dia assim, né, e quantos os negros e os brancos falam, os negros, enquanto apresentadores, falariam só 6 minutos num dia. Esse é o quadro hoje. Então, tem negro sim, mas é só para inglês ver, no caso. Né? Literalmente, continuamos assim. Bom, esse era um dado aí que queria para contribuir, aproveitando que tem internet aqui. Eu, dialogando um pouco com o que você falou, e o Bruno também comentou, hoje, eu acho que talvez isso seja um dos efeitos também do fenômeno das redes sociais, da abertura hoje, uma sensação de democratização da liberdade de expressão, onde há a questão dos direitos humanos versus liberdade de expressão. E quem critica os direitos humanos estaria legítimo. E isso acompanha uma trajetória mundial também da legitimação dos processos de fascismos, né, no mundo inteiro. Então não é só culpa da mídia, é um processo de acirramento de força, inclusive criado pela precarização da sociedade. Você não precisa agredir o outro se você está bem. Você não precisa buscar se sentir mais forte de quem vai ser mais fraco de você se você não está em disputa para a sua sobrevivência. Então, esses são fenômenos macro que a gente precisa levar em consideração. Não é a mídia monopolística que é responsável de todos os maus. É um processo longo, né? E aí que nós precisamos prestar muita atenção. Há, atrás daquilo, um marketing muito bem feito, né? Quando a gente vê as expressões teoria de gênero, escolas sem partidos. Ninguém quer uma escola com partido. A gente não está discutindo se colocar ou não os partidos dentro da escola. Então, a construção da narrativa que é aí, e ela é importante. Por isso, quando a gente fala de genocídio, da juventude negra, genocídio, tem que ser essa palavra mesmo, porque é forte. E aí que se discute essas construções, e esse tipo de expressão, elas são tão evidentes que ela marca a pessoa, né? Na escola sem partido, então, se criam aí realmente grupos que vão lucrar muito a partir dessas narrativas de alimentação do ódio. E é difícil lutar contra isso, porque de fato a gente não tem as mesmas armas. A gente precisa estar ciente disso. Porém, eu acredito, dialogando um pouco com a sua pergunta, que trabalho de base, concordo plenamente, mas talvez o diálogo, e a partir de experiências reais, eu acho que é muito impactante. Com certeza, uma pessoa que anda falando que bandido bom é bandido morto, se ela pudesse ter conversado com essa senhora, tivesse tido essa oportunidade, com certeza isso seria uma experiência que marcaria ela a vida inteira. E eu acho que nosso papel também é propiciar esses diálogos, fazer essas pontes sempre. Fazer que uma mulher que sofreu violações, que sofreu violência doméstica, possa encarar uma pessoa que fala que as mulheres que andam de saio estão merecendo ser estupradas. E a gente precisa ter esse cuidado, porque não é fácil, mas eu acho que a gente precisa propiciar esses diálogos sempre a partir de experiências. E esse é o nosso papel. Falando
Falando de trabalho de base, eu também participo de atividade de educomunicação. Eu lembro de uma atividade que eu fiz com jovens sobre redução da maioridade penal. A gente começou a atividade e a gente perguntou: vocês são a favor? Jovens moradores da Pedreira Prado Lopes, tá? Todos potenciais vítimas da redução da maioridade penal. Vocês são a favor ou são contra a redução da maioridade penal? Não, são a favor, tem que reduzir mesmo. Tá? Bom, aí começamos a atividade, fizemos debate, tal. Fizemos um rap, ficou muito bonito, discussão sobre o adolescente. Tal. No final da atividade, perguntamos de novo: e aí? Vocês são a favor ou contra? Não, a gente é contra a redução da maioridade penal. Aí eu fiz até um comentário provocativo. Falei: bom, eu não sei se a gente conseguiu nossa missão, na verdade, com essa oficina, porque às vezes a gente conseguiu convencer, mas vocês foram convencidos muito facilmente. Vai que na próxima hora vem uma pessoa que vai falar a favor e vocês vão voltar de novo. Não dá, né? A gente não cumpriu nossa missão. Então, é aí que essa complexidade da coisa, né? Como é que essas coisas são enraizadas fortemente. E aí, a minha técnica que eu bato sempre é leitura crítica de informação. O investimento que se dá na mídia hoje, na maioria das vezes, é o que a gente chama de mídia alternativa, mídia independente, mídia livre. Ela é muito importante para poder fazer uma outra narrativa se criar. Mas eu acho que agora nosso papel não é tanto de investir nesse tipo de mídia, como investir em mídias que vão poder comparar. Essa é a narrativa da mídia golpista e essa é a contranarrativa. E como é que você faz essa ponte? Como é que você acompanha uma pessoa a poder fazer essa flexibilidade no mundo das opiniões, no mundo das visões, para poder marcar a sua visão e para poder ver, olha a diferença entre a maneira com a qual o jovem branco morto está sendo tratado e um jovem negro morto está sendo tratado. Isso, acho que nosso papel é criar sempre essa situação de desconfortos, essa situação de solicitação de crítica, para justamente fazer que uma pessoa não possa se colocar nessa zona de conforto e falar: não quero saber. Claro que você tem que saber. Você está morando na cidade, você está usando o serviço público, você está dialogando, encontrando tradição, você tem que saber que você é cidadão. E esse é o nosso trabalho politizador. E aí vai outra crítica. Tem as pessoas que não querem saber, tem casos de violação de direitos humanos, pessoas que proficiam isso de maneira livre, porque elas simplesmente não se consideram cidadã. Elas se desresponsabilizam ali, são incentivadas pela mídia por isso, a ficar bom na FIC porque se falou mal de um bandido, e não tem responsabilidade pública. Então é esse papel politizador da mídia, que uma mídia de verdade é fazer que nós todos, ao nos posicionar sobre os outros, nós temos responsabilidade sim. Bom, poderíamos divagar altamente, mas algumas contribuições. Só contemplando as participações da internet que a gente recebeu, a Divina Ferreira fez 2 colocações aqui, agradecemos a participação dela. Então ela fala: quando ouço falar em violação de direitos, sinto na pele isso, e o quanto sofro, e ainda hoje passo por conceitos mal concebidos por ser negra e pobre. E hoje, por ser psicóloga, ainda há preconceito. Nossa, uma pobretona psicóloga. E aí ela fala também, né? A mídia gira em torno do interesse de alguns, e como sempre são esses alguns que brincam com os seres humanos, faço uma varinha mágica, que é a mídia, né? Para liderar a cabeça de muitas pessoas. E o Maxwell fez uma colocação que eu não vou ter a pretensão de responder, mas vou só comentar, né? Ele pergunta aqui: no final, precisam dizer quais são as proposições concretas do CRP frente ao tema debatido. Não sou conselheiro, não temos uma conselheira na mesa, mas eu só queria falar pela Comissão de Direitos Humanos, do CRP, e queria também voltar à questão do próprio site, do slogan, né? Nós humanas, pluralidade na psicologia e na promoção de direitos humanos. Então, eu acredito que a gente está muito nessa convergência mesmo das discussões, das temáticas, de pensar nessa contribuição de uma psicologia muito mais plural e que saia mesmo assim, do âmbito das questões dos indivíduos,
lógico que elas são absolutamente relevantes, mas nós estamos fazendo uma discussão sobre sociedade a partir dos fenômenos que cada um de nós tem trazido aqui. E eu acho que essa é uma grande contribuição da psicologia, ainda mais num período em que as pessoas querem tanto categorizar. Hoje eu estava falando sobre violência doméstica mais cedo, e aí as pessoas viravam e falavam assim, uma mulher, mas o homem que bate na mulher não é psicopata? Aí eu falei assim, não necessariamente. Ela, mas só pode ser psicopata. E ela queria que de alguma maneira eu usasse o meu saber. Eu falei, não, os homens que batem nas mulheres são os homens comuns. Os homens que estão aí no cotidiano. Porque se a gente tivesse isso de os psicopatas batem, a gente teria um índice de violência muito menor. Assim. Vamos sair da lógica da classificação das pessoas, de pensar em quais são os diagnósticos que a gente vai colocar e vamos ver assim, como que esse fenômeno revela para a gente como que a sociedade está se configurando e tudo mais. E eu acredito de fato que o CRP tem feito uma grande contribuição, lógico que temos muito a avançar, mesmo porque estamos num período aí que os golpes, eles são cotidianos, e reforço isso, assim, da nossa ingenuidade, né? A gente achava que o golpe supremo era tirar uma presidenta eleita, mal sabíamos nós quanto que ele é arquitetado. E aí eu só queria fazer um comentário, se vocês quiserem também problematizar e a gente já encerrar. Tem mais uma pessoa? Gente, eu tô horrorizada com a Hora do Brasil. Horrorizada. Como que é possível falar tanta mentira num programa como aqui? A propaganda da reforma da Previdência e da importância de fazer a justiça, de tirar privilégios, de redefinir as regras da aposentadoria para criar o bem para esse país, é uma coisa que eu fico pensando. Gente, tem que ser primeiro. Eu queria direito de resposta, inclusive para as propagandas que esse governo tem feito, assim, que são coisas de eu acho, uma afronta à nossa inteligência, de uma coisa horrorosa. E como que a gente faz isso como um programa oficial? Eu fico assustadíssima. Eu queria então falar algumas coisas, eu já estava muito provocada antes, e depois o conselho foi citado, né? E eu estou aqui como conselheira, mas eu queria primeiro assim, dizer dessa complexidade da coisa da comunicação, da psicologia, né? Como que são saberes, como que a mídia constitui subjetividades e como que isso tem a ver com a psicologia. Esse debate hoje é um debate de psicologia. Nós estamos falando destas subjetividades o tempo todo. Nós estamos falando dos sujeitos de direitos, né? E de como que a mídia nos constitui subjetivamente e de como que a gente, muitas vezes, nessa constituição, é arrancado daquele saber que a gente tem sobre si. E muitas vezes a gente se aliena num outro saber, como é o caso dos caras lá na rua do Milton, que estão alijados da consciência de si, da consciência, né, do movimento da consciência negra. Eles são negros que estão alienados dessa discussão sobre si próprio. Então, este é um debate eminentemente da subjetividade. Queria dizer acerca do suicídio, é um tema que o Conselho vem estudando, se dedicando, à medida em que o suicídio ele tem essa coisa dele ser, ao mesmo tempo, a decisão mais íntima e, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele é um sintoma social. Ele é resultado de um mal-estar na cultura. Então, a gente vem se debruçando sobre esse tema, a questão da cobertura midiática dos casos de suicídio. Há uma resolução da Organização Mundial da Saúde, datada de 2010, que regula o modo como a mídia vai tratar os casos de suicídio. Então, é estudado esse fato, até que ponto que você divulga um suicídio de uma determinada forma e ele dá aquilo que é chamado efeito contágio. E até que ponto que um suicídio é divulgado de forma que ele promova uma reflexão. Então, tem formas, e os comunicadores sabem disso, há formas de você espetacularizar
normalizar o suicídio. Né? E há formas de você fazer um noticiamento disso de maneira que promova a reflexão. Da mesma forma, a gente vem pensando nessa articulação, né, com o jornalismo e com os comunicadores, várias outras, como, por exemplo, também, que nem foi citado, as vítimas das emergências e dos desastres. E como que se dá a cobertura disso também? Né? A questão das moradias, os movimentos aí, das ocupações, que a Florence nem fez referência, que também é outra experiência enorme que ela tem, de dar voz, né, para as pessoas que estão lutando por suas moradias. Então, são inúmeros trabalhos. O que eu quero dizer que o Conselho, a gente não tem que, assim, na minha percepção, né, eu dizendo, enquanto conselheiro, mas não vou dizer aqui o Conselho, a gente tem o seguinte: primeiro, o espaço de fala aberto. Eu acho que isso é uma característica assim, que é visível, é clara, ela é ética, o tempo todo o espaço está aberto e toda quarta-feira a gente está aqui fazendo debates públicos. Então, bem-vindos, sejam todos bem-vindos para colocar as questões que incomodem. E a gente está aqui para dar tratamento a essas questões. Segunda coisa, a questão, então, da gente ter um espaço de fala e de a gente ter essa garantia de que nós não temos que ter já as respostas prontas. Nós temos que ter o alerta para o debate. Eu queria só lembrar, quando a Dani fala dessa coisa se direitos humanos é discurso de esquerda, né? Nós vivenciamos há pouquíssimo tempo a questão, vocês vão lembrar do voto da prova do Enem. Quer dizer, é possível, a liberdade de expressão, ela tornou-se superior à questão da afronta aos direitos humanos. Vocês lembram disso? E são dois princípios constitucionais. Então, assim, eu acho que não é a gente estar trazendo isso para o campo necessariamente da esquerda ou do direito, mas no campo da nossa Constituição. Então, é isso. No caso das questões de suicídio, temos aqui reuniões. Se alguém quiser desenvolver mais esse estudo, também é só procurar. E temos várias comissões que estão discutindo esses temas. Direitos humanos é um tema transversal do Conselho. Digamos assim, todas as nossas comissões discutem direitos humanos. Então, sejam bem-vindos e olhem o nosso novo site que foi lançado hoje. Não é pergunta de novo, é porque a menina perguntou onde que a gente pode debater essas coisas. Eu respondo, depende se é de direita ou se é de esquerda. Se você é de esquerda, você tem que ir no site www.obrasilqueopovoquer.org.br. Se você for de direita, você tem que ir no site 2022brasil.org.br. Eu acho que o desafio dos psicólogos é juntar esses dois sites. Sinceramente, eu estou ficando maluco, porque são visões de mundo tão extremas. Você falou que aquele negócio que a Voz do Brasil mente. A Voz do Brasil não mente. É que ela não fala para você, ela fala para os ricos. O discurso para os ricos é aquele. O seu discurso é outro. Porque você tem para os trabalhadores. Eles não estão mentindo, eles estão falando para o grupo deles. Essa é a diferença. Tá? Se você ganha, já falei aqui uma vez, repito, se você ganha menos de 1,5 milhão por mês, você não é gente. Você não é Brasil. Quem ganha menos de 1,5 milhão por mês não é gente, não é Brasil. Os políticos da direita, eles falam para quem ganha mais de 1,5 milhão por mês. Abaixo disso, não é gente. Tem que ter isso claro quando a gente for estudar política. A outra coisa do suicídio, eu acho que a gente tem que pensar, a gente esquece do Thanatos. Thanatos é uma coisa que está tão entranhada no ser humano que o Freud chegou a pensar que era biológico. Precisou de um outro psicanalista para provar que o Thanatos é socialmente criado. Melanie Klein, Reich, eles provaram. Mas é tão entranhado que a gente tem que levar isso na questão do suicídio. Thanatos existe, ele é criado, mas ele existe, está entranhado nos nossos corpos. A outra coisa é a questão ainda do suicídio, sabe? A questão do problema versus o desafio.
Se você tem um problema, você resiste, uma hora a sua existência acaba. Se você tem um desafio, você cria novas estratégias. Então a diferença do suicídio para o cara que fica ainda mais forte com o desafio. Se você tem um problema, você tenta resistir a ele, você vai morrer, porque uma hora o seu corpo dança. Você tem que criar novas coisas. Então, uma vez eu li uma frase que me marcou muito, sabe? O karma que mata o ignorante é o mesmo que liberta o sábio. Depende de como você lida com aquilo. E eu levo isso muito assim para o lado da autoconfiança. Sabe? Se eu confio em mim, não existem problemas, existem desafios. Se eu não confio em mim, então tudo é problema e tudo vai acabar comigo. Só mais uma palavrinha. Almir, então, a questão do suicídio, só voltando, ela é muitíssimo complexa. Eu acho que a gente tem que estudar isso muito mesmo, porque cada suicídio é um suicídio, e hoje o que a gente está vendo é que a curva de crescimento do suicídio se dá entre as populações mais vulneráveis. Então, de novo, o suicídio não é uma questão que a gente consiga responder imediatamente. Segunda coisa, Almir, eu não posso concordar que você diga, que alguém diga quem é gente e quem não é gente. Alguém diz, assim, independente da gente querer ou não. Alguém delimita sim. Só que não somos nós. Sim. Aqui no debate de direitos humanos, eu acho que a gente tem que dizer assim, somos todos sujeitos de direitos, vamos partir para a luta e não vamos nos submeter, vamos resistir a esse discurso que coloca quem é gente e quem não é gente. O Brasil é o país que tem que caber nós todos. Eu não vou aceitar, né, autorizar que você diga que a Rede Globo possa dizer, ou que a Voz do Brasil não fui eu possa dizer. Não, mas é você que está verbalizando isso. Eu estou verbalizando porque Sim. A classe dominante pensa assim. Vai lá no 2022.org e você vai ver. Eu só queria, Almir, que a gente então não ficasse nessa questão dessas visões que não nos chamam para a ação. São visões, do ponto de vista da psicologia, nos colocam num certo imobilismo. E eu acho que a gente está buscando aqui, as pessoas estão aqui na mesa, para nos dizer de uma convocatória, de uma possibilidade da gente agir, da gente compreender, analisar a realidade e ter ações vocacionadas para a nossa promoção de direitos humanos. Tem direito de resposta? Vamos tentar já. Acho que só ressaltando assim, o que eu falei especificamente da Hora do Brasil é que, particularmente, a propaganda da Previdência ela é absolutamente mentirosa. Consigo fazer uma análise, até porque eu não sou especialista, de que tudo é mentiroso, né? Eu sei que tem todas as tendências de como você transmite uma informação, mas essa especificamente me choca muito. Eu queria agradecer, né, a participação, vou passar para as considerações de vocês, ressaltando, eu acho que mais uma vez, eu acho que merece para esse dia toda a solidariedade, indignação, a coerção coercitiva dos professores da UFMG, da gente pensar onde isso se localiza, num processo recente de eleição de reitora, na tentativa, né, a gente mal comemora que a gente conseguiu eleger indicar na lista tríplice uma mulher que tem um compromisso com a pauta feminista, com os não retrocessos, e a gente vê essa questão do golpe, junto com a questão da anistia, então que a gente tem que resistir o tempo todo, né? E eu fico pensando assim, eu acho que as resistências, elas vêm pela questão das boas informações, do estudo e tudo mais, mas ela também vem nesse passo atrás, a gente voltar aí à sabedoria dos antigos, as conversas com os mais velhos, com os que estão resistindo de fato aí, na retomada inclusive do que é política, do que é cultura, né? E aí de novo eu falo o mesmo, eu sou um bandista, uma religião absolutamente endemonizada aí, que teve nas notícias, hoje mesmo teve um vereador da Câmara que colocou fotos da Umbanda como se fosse
a pactuação com o demônio e aí nas redes sociais, e eu fico pensando o quanto que o terreiro fortalece, o tanto que o terreiro ensina, o tanto que o terreiro politiza, e é isso que as pessoas querem, né? Isso não está na imprensa, isso não está na mídia, isso não é do conhecimento de todo mundo. E eu acho que cada um do seu jeito, sem querer aqui proferir religião para ninguém, cada um do seu jeito, do seu tempo, do seu modo, a gente tem que encontrar o que nos traz de novo para um conceito de humanidade mais amplo, mais universal. E queria fazer um convite, deixar um convite, porque já que a gente falou tanto de golpe, de resistência e tudo mais, no dia 11 às 5h30 nós vamos fazer uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa. Eu sou assessora da deputada Marília Campos, que é presidenta da Comissão das Mulheres, e nós vamos fazer uma audiência pública com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E eu acho que é um momento importante também, para além das questões partidárias e tudo mais, a gente discutir ainda o efeito do golpe sobre a vida das mulheres, um golpe em curso, um golpe que não acabou, e do impacto disso, inclusive nas estratégias que a gente precisa fortalecer. Então fica o convite, dia 11, segunda-feira, 5h30, lá na Assembleia. Segunda-feira. Segunda-feira. Vou passar para o Bruno para as considerações e depois para o Flores. Então, na verdade, o que eu tenho mais que agradecer mesmo, Dani, Flor, a galera do CRP que fez o convite, né? Vocês que estarem aqui resistindo aqui bravamente nesse dia chuvoso, né? O dia que Belo Horizonte está ardendo em chamas e tal, mas estamos aí. Só quero fazer só 3 pontuações para poder concluir. A primeira, Mariana, né? Quando você pontua a respeito do debate de comunicação e psicologia, né? Que são 2 vertentes que levam a essa construção da subjetividade. Sim, porque ambas, inclusive, são ciências recentes, né? A comunicação é recente, a psicologia é recente, ambas têm origens comuns e têm vertentes comuns. A psicologia das massas é tanto, por exemplo, utilizada, né? A gente estuda massas na comunicação e estuda massas na psicologia. Então, agora, tem coisas aí que se comunicam e acaba que a própria atuação, por exemplo, das pessoas que se formam em comunicação social, vão para esse questão da mobilização, da articulação, também tem um contato muito com a questão do sujeito e subjetividade. Então, tem de contato até na minha própria trajetória, que hoje eu estou fazendo mestrado na psicologia social. Então, assim, não largo a comunicação, mas ao mesmo tempo eu critico. Então, é um pensamento de fronteira eterno. A Glória Anzaldúa me estimula muito a pensar na fronteira. Tipo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que de um lado contribui, o que de outro contribui, e assim a gente vai construindo uma nova forma de ver o mundo e de construir e na resistência. Então, acho que tem isso. Aí eu não lembro quem que falou, mas foi sobre as vítimas dos desastres. Eu me lembrei de como que a mídia retrata, né, as vítimas dos desastres, de uma charge do Carlos Latuf, que era uma mulher abraçada ao caixão, e chega um repórter e pergunta: como você se sente nesse momento? Que é assim, eu brinco que nós jornalistas somos carniceiros, nós somos urubus que estão atrás de carniça, né? Eu não tenho problema nenhum se vocês quiserem apontar para mim, nossa, problema, sua raça e sua classe, né? É difícil, né? Mas infelizmente é, porque tem toda uma construção anterior que nos leva nesse lugar, né? Então, assim, não é à toa que aqui agora, Cidade Alerta, Brasil Urgente e programas afins fazem e, infelizmente, por um tempo ainda farão sucesso nesse país. E um último ponto que eu acho que conversam com uma palestra que eu vi de manhã do professor espanhol aqui no seminário que teve sobre democracia radical e desobediências aqui na Faculdade de Direito, Castor Bartolomeu, o nome do professor. Ele, falando sobre diversas coisas, teve um elemento que me chamou a atenção, que eu esqueci de falar aqui na minha fala, mas que eu comento aqui agora, talvez para a gente levar para casa para refletir, sobre a espetacularização da vida, mas necessariamente se pensar a nossa democracia atual como uma democracia do espetáculo, não uma democracia simplesmente representativa, mas uma democracia do espetáculo, onde inclusive políticos
são social media, né? São oriundos do meio da comunicação. Temos Donald Trump, João Dória Júnior, vários vereadores aqui pelo Horizonte, deputados que são desse meio da comunicação, então a coisa meio que se mistura. A política, o político que se mistura com esse espetáculo, essa espetacularização, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração para se refletir também como que incide a questão dos direitos humanos aí. E é isso, queria agradecer, gente. Muito obrigado pelo convite. E bora pra rua. Não, eu não vou. Eu acho que já está na hora da gente descer mesmo e se unir, porque deve ter saído como resolução uma passeada. Não, só eu dizer que eu acho que é muito bom a gente conversar, escutar, discutir sobre esses temas, mas que talvez há agora uma responsabilidade maior aqui fazendo nossa parte. Conversar com cada um. Procurar retirar do que nós ainda temos de preconceitos sobre várias coisas dentro da gente, procurar as diferenças e passar, dialogar, fazer, porque há sim, diariamente, razões para se levantar de manhã e ser feliz. Tem que haver. Aí vem a questão da esperança equilibrista que falam para não zombar, e a gente fala, nossa, mais do que equilibra, ela sobressai, né? Valeu, obrigada.